vários tipos de substrato, vários tipos de vaso. Vai depender do que fica melhor para você, o que você acha mais bonito ou mais prático para sua casa. Comercialmente a gente usa os de plástico porque ele é mais leve, mais barato e mais resistente, né? Porque se for o de barro, é pesado, ele trinca, ele quebra. As caixinhas de madeira é mais caro, então o de plástico é mais barato, facilita o transporte na hora de a gente fazer a exposição ou da produção até a loja, né? Mas na casa da gente, no nosso orquidário particular, a gente pode escolher. Esses de madeira, além de ser lindo, ele fica legal porque olha o tanto de buraco, né? Então vai conseguir escorrer bastante a água e tem bastante aeração também. Tem vários formatos, vários tipos de madeira que a gente pode plantar. Tem madeira específica ou não? Não. Tem algumas que a orquídea não adapta, que ela não gosta, mas eu não sei te falar qual. Não sei se vocês já perceberam, às vezes, quando a gente amarra em árvore. Tem árvore que a gente coloca, ela abraça a árvore e fica feliz de estar ali. E tem árvore que a gente amarra, ela solta a raiz pra frente. Doida pra sair dali, tipo, eu não quero ficar aqui. Vocês já perceberam? Barro pra orquídea também tem bastante furos, olha. Eles são diferentes, não sei se vocês já perceberam. Que é pra quê? Pra escorrer mais a água e ter mais aeração. E o barro também, ele chupa a umidade, né? Ele tira a umidade do substrato, então ele ajuda a secar mais rápido. O substrato. O substrato depende também do tipo de vaso que a gente vai colocar. Então, um substrato desse, ele retém mais água do que um desse tamanho, olha só, o tamanho, né? A diferença. E esse aqui, então? Então fica muito úmido, olha, é como se fosse um pauzinho. Então esse segura bastante umidade. Aí eu vou plantar no de plástico. Então você não vai usar o que segura muito umidade, porque vai ser umidade demais para a orquídea, né? Isso vai acabar sufocando ela. Aí a gente costuma usar os de granulometria média para facilitar, porque aqui na nossa região ou chove demais ou é muito seco. Na época de chuva a gente tem problema que às vezes a gente molha e demora 3, 4 dias para secar o substrato. E na época de seca também a gente molha, daqui 2 horas já está sequinha a planta, né? Dependendo do lugar. Então a gente procura fazer uma média do substrato. Aqui na nossa região eu uso muito esse aqui que a gente chama de esfagno chileno, que retém muita umidade somente por cima do vaso. Eu coloco um de granulometria maior e na época de seca eu ponho só por cima esse aqui para ajudar a segurar um pouco mais de umidade no vaso. Começou a época de chuva, fica fácil, eu só tiro essa camada de cima para não precisar replantar a planta, né, e não perder ela. Então tem vários tipos de substrato, vários tipos de vaso, a gente vai escolher o que fica melhor pra gente, o que a gente acha mais bonito e mais fácil. Toda planta, assim como a gente, precisa de certa quantidade de nutrientes para desenvolver. Ela precisa de todos os nutrientes. Tem os nutrientes principais que a gente fala, são os macronutrientes, que é o cálcio, o fósforo, o potássio. E tem os que ela precisa em menor quantidade, mas também é necessário para o desenvolvimento, e que são os micronutrientes. Para a gente fornecer, a gente tem vários tipos de adubo disponível para a gente usar. Para a orquídea, a gente tem que tomar o cuidado de procurar um adubo que já foi testado para a orquídea, que alguém usa e está dando certo, ou um específico para a orquídea. Por que isso? Porque como ela fica com a raiz muito exposta, a gente não pode usar adubo de outras plantas nela, porque pode queimar. A gente é acostumado a ver esses de bolinha na floricultura, aquele 414-8, aquele coloridinho. Aquele para orquídea não pode, por quê? Porque é o puro sal. Não sei se vocês já viram, a gente joga na grama, em 3, 4 dias sumiu. No máximo, uma semana não tem mais nada. Então se a gente fizer isso na orquídea, ele libera o sal muito rápido e vai queimar a raiz da orquídea. Na hora da gente comprar, a gente vai observar bem escrito 3 numerozinhos. Não sei se vocês já perceberam.
São os 3 macros que a gente usa para definir se é um adubo de manutenção, de floração, de crescimento. O nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. Então, de acordo com essa numeração, a gente sabe se é crescimento, manutenção ou floração. O nitrogênio, ele é usado em maior quantidade pela planta para se desenvolver. Então, quando a gente olha que o primeiro, que o N é maior, é um adubo de crescimento. Quando a gente olha os 3 números iguais, é um adubo de manutenção. 4, 14 e 8. O 14 é o maior, é o P, é o fósforo, então ele incentiva o que? A floração. Adubos orgânicos. Geralmente eles também costumam ter bastante nutrientes, só que a gente não sabe a quantidade certa que vem em cada embalagem, porque cada pessoa faz de um jeito. O Viagra, o Bocashi, cada um tem uma receita. A influência da luminosidade e temperatura no desenvolvimento da planta. Que o excesso de luminosidade deixa a planta amarela ou até queimada. Elas ficam na sombra das árvores, né, ali embaixo da copa. Então ela tem um sombreamento em média de 50%, a maioria delas. Se a gente colocar elas num lugar mais claro, ela vai começar a amarelar. Se a gente colocar uma orquídea de meia sombra ou de sombra no sol direto, ela vai queimar, porque ela não está acostumada com aquele tipo de luminosidade. A falta de luminosidade também a gente consegue observar na planta, porque em vez dela crescer com os bulbos retos, ela vai crescer com ele deitado. Então, outra coisa a gente observar, a planta falando com a gente, olha, tá muito claro, tá muito escuro. O bulbo tá assim, olha, a planta toda desenvolvida, deitada, não é que ela tá triste, que ela tá mole. É porque, como não tem luminosidade suficiente, ele cresceu assim para ver se ele alcançava a parte mais clara. As orquídeas têm um lado de crescimento, essas de crescimento simpodial. Na natureza, a gente observa que elas apontam para o norte. Essa claridade que a gente está aqui não é suficiente para as catleias, né? São plantas que precisam de 50% de luminosidade. Aqui no meio, ela não vai desenvolver bem. Às vezes ela mais no canto, mais na beirada, desenvolve melhor. Na hora que a gente plantar ela no vaso, a gente vai colocar a parte antiga no canto, a parte nova aqui na frente, com um espaço para ela crescer. Se a gente coloca com espaço para a planta crescer, ao invés de a gente deixar ela virada para o norte para crescer, ou para o lado que tem mais claridade que ela vai desenvolver, para o outro lado. Ao invés dela vir continuar crescendo para frente no vaso, ela vai virar e vai crescer para fora do vaso. Então não vai aproveitar, vai tombar, vai ficar aquela planta torta. Como ela tem um sentido dela desenvolver, principalmente nas catleias isso. A gente não pode ficar mudando a planta direto no sentido dela de crescimento. Aí chega alguém e ela, olha amiga, minha planta tá florindo. Aí bota a planta assim. Olha fulano, minha planta tá florindo. Aí volta pro lugar. Ah, que não sei o que. Aí tira pra lavar. E vai mexendo na planta. Aí acaba que os outros que estavam vindo, já estavam na espata até, não abrem. Fica sem saber o que vai acontecer. Por instinto de sobrevivência, ela aborta. É sempre importante a gente manter a planta sempre virada para o mesmo lado. Porque isso é a principal causa do aborto de flor que eu vejo o pessoal fazendo. Temperatura. Acho que eu já falei, né? As plantas que não têm o pseudobulbo, não têm reserva, não suportam o frio. Então tem que ser essa temperatura de 15 a 30 graus. Menos de 15 não suporta. Para a gente fazer muda, as plantas de crescimento simpodial, elas vão crescendo, o rizoma vai desenvolvendo, vai bifurcando. A gente pode fazer crescimento por divisão de muda, né? A gente corta. Como elas têm essa reserva, a gente corta pelo menos 3. Então a gente conta para trás, 1, 2, 3 e corta no rizoma aqui. As plantas de crescimento monopodial, para a gente conseguir fazer divisão dela para fazer muda, ela tem que soltar a mudinha em volta.
Então, de vez em quando, tanto as Phalaenopsis como as Vandas, elas assim, às vezes solta a muda assim na planta, tá vendo? Essa aqui solta muita mudinha, mas a gente não pode tirar ainda porque ela não consegue sobreviver sozinha. Do jeito que ela tá aqui, ela tá ligada na mãe, como se fosse o cordão umbilical ainda. E ela não tem raiz para desenvolver sozinha. Então a gente tem que esperar ela ter no mínimo 3 raízes boas pra gente tirar ela daqui. Que aí ela vai conseguir absorver água e nutrientes sozinha e desenvolver. Quando a planta dá muita muda, igual essa daqui, ou igual a Phalaenopsis, não sei se vocês têm caso, de que igual essa aqui, olha o tanto de muda que ela deu. Eu não tô achando bom isso. Um monte de muda sem raiz, o que ela tá pensando? Ela tá achando que ela vai morrer. A orquídea, ela não tem idade limite. Igual algumas plantas a gente consegue saber determinar. Tem planta que a gente tem que renovar todo ano, a gente tem que semear de novo para dar flor, então o ciclo dela é curto. Plantas de 5, 10, 15, 30, 50, 100 anos, a orquídea não tem esse limite. Se a gente não matar a orquídea ou não deixar ela morrer, se ela ficar doente, a gente vai passando de geração para geração. Tem orquídea de pessoas que cultivam que era da avó, da bisavó. Por quê? Porque ela não tem isso, ela vai desenvolvendo, principalmente as catleias, né? Como ela está sempre desenvolvendo, é como se ela estivesse se renovando. Então ela não tem idade limite. Vocês já conhecem, esse aqui é o Dendróbio noble, é aquele mais comum que a gente encontra, principalmente na exposição aqui de Goiânia, é porque eles estão floridos. É de julho até setembro, mais ou menos, que eles florescem. É um dendróbio muito bonito, dá muita flor, mas ele tem uma curiosidade. Por que ele floresce nessa época? Porque ele precisa de uma época de seca, ele precisa de um estresse hídrico para florescer. Então, passado esse estresse hídrico, ele floresce. Para a gente cultivar ele, para conseguir ter ele sempre florido todo ano, a gente precisa deixar ele sentir esse estresse hídrico na nossa casa. Às vezes até acontece dela começar a soltar no meio, nos entrenós aqui, aí começa a crescer para dar flor. Aí a gente vem e molha bem em cima aqui. Aí o que ia ser flor vira broto. Não sei se vocês já viram, às vezes o pessoal reclama que minha orquídea não dá flor, só dá broto. Já dei para não sei quantas pessoas, mas não floresce. Por quê? Porque tá sempre molhando. Então ao invés dela florir, ela dá broto, emite raiz. O que a gente chama de queíque, que a gente tira a mudinha aqui, né? Ela dá o brotinho, aí para tirar a mudinha aqui em cima também, faz igual as Vandas e as Phalaenopsis. Precisa de 3 raízes boas para conseguir sobreviver longe da mãe. Olha o tanto de raizinha que tem já, tá vendo? Então desse jeito ela já consegue sobreviver. Isso é uma mudinha que a gente chama de cake, que dá aqui em cima. Olha, essa aqui também, ó. Já pode tirar, tá até com florzinha já. As duas, a gente já pode tirar, que elas já conseguem sobreviver sozinhas. Aí, ó, tá enchendo de mudinha, já pode tirar. Tem raiz suficiente, a gente pode tirar.